Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Vamos compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu quero ler um texto hoje que se encontra em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluias! Que palavra maravilhosa! Nós vamos continuar refletindo sobre o tema Vivendo para Deus. Isso, vivendo para Deus. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai lembrar que nós falamos sobre esse tema, onde o próprio apóstolo Paulo, não é? Ele disse o seguinte, 2 Coríntios 5, versículo 15, ele, falando a respeito de Cristo, morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E agora nós olhando para essa carta aos Gálatas, vemos o apóstolo Paulo fazer essa declaração maravilhosa. Ele escreveu a esses irmãos da região da Galácia para refutar o ensino de que a respeito dos cristãos não judeus, que precisavam, assim estava sendo dito para eles, que eles precisavam cumprir a lei. Eles haviam recebido Cristo como seu Salvador, mas os judaizantes estavam ensinando que eles precisavam cumprir a lei, os ritos judaicos. Então Paulo escreve para enfatizar, refutar aquele ensino e enfatizar que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é um favor de Deus. Salvação é pela graça, é um favor de Deus para toda a humanidade. Aleluia. É interessante nós compreendermos que a lei ela teve o seu papel. Ela teve o seu papel. A lei é boa, santa, e ela cumpriu o seu papel. Ela levou aos homens a consciência do pecado. A consciência do pecado. Porém, a lei não os capacitava a vencê-los. Ficou claro para os homens a sua incapacidade de cumprir toda a lei. E ela também apontava para Cristo, o homem incapaz de cumprir toda a lei, porque se ele falhasse em um mandamento, estaria descumprindo a lei, não é? E ela apontava para Cristo, que viria, e seria o sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito pelo perdão dos pecados de toda a humanidade. Jesus morreu por todos. Foi o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Então, vede, olhando para o apóstolo Paulo, um homem que outrora era conhecedor da lei, zeloso da lei,
um homem bem instruído, muito bem instruído na lei. No entanto, inclusive, né, perseguia os cristãos, consentiu com a morte de Estevão. Porém, este homem um dia teve encontro com o Senhor Jesus, nós sabemos. Exatamente quando ele estava indo, não é, para prender cristãos. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E aquele homem, como eu já tenho falado, mergulhou em Cristo, mergulhou no conhecer a Cristo. E aí ele tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a propagação do Evangelho. As boas novas de salvação é o Evangelho. Cristo, o Salvador. Cristo, o Salvador. Então esse Paulo, este homem, ele deixou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ensinos maravilhosos, exemplos de vida, de comunhão com Cristo maravilhoso. E essa declaração lida hoje, essas palavras de Paulo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero que você pense nisso, nesta verdade maravilhosa. A partir do encontro com o Senhor Jesus, Cristo, Deus habita em nós pela pessoa do Espírito Santo. Paulo disse, Cristo vive em mim. Imagine um Deus poderoso, majestoso, santo, grandioso, habita dentro de todo filho de Deus. Dentro de todo aquele que já o reconheceu, que reconheceu a Cristo como Salvador. Como Salvador. Vede, Paulo antes era um homem religioso. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus e passou a ter um relacionamento. Um relacionamento é diferente. Não é suficiente conhecer de ouvir falar a Deus, conhecer a palavra por ler a Bíblia. É necessário ter um relacionamento com Deus da Bíblia, com Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, e para desfrutarmos dessa nova vida. Então Paulo fala, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que consciência tremenda que faz a diferença nas nossas vidas. Essa consciência da realidade do Cristo, do que Ele fez por nós. Paulo passou a viver uma nova vida. E assim acontece com quem tem um encontro verdadeiro com Cristo. É nova criatura. Morreu aquele velho homem, aquela pessoa antes de Cristo. Morreu. E nasceu, porque nascemos de novo, para viver uma nova vida, um novo ser, gerado pelo Espírito de Deus. E por isso, capacitado para viver uma nova vida, apto para viver uma nova vida. Aleluias! Lembre da lei? O homem não conseguia cumpri-la. Nós não conseguimos cumprir. Não temos condições em nós mesmos. Mas Jesus veio e cumpriu. Ele cumpriu. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A lei dizia, isso é errado.
Não façam isso, não façam isso. Mas não capacitava o homem para que ele não fizesse. Você entendeu? A lei dizia, não faça. Mas o homem não tinha capacitação para não fazer. Então, não conseguia cumprir toda a lei. E não cumprindo não estava cumprindo a lei. Hoje, nós como filhos de Deus, temos Deus habitando em nós, o Espírito Santo. Ele é a capacitação de Deus para nós vivermos uma vida agradável ao Senhor. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai falhar, que você nunca mais vai fazer alguma coisa que não se deve fazer, que não vai falar alguma coisa que não se deve falar, que não vai pensar alguma coisa que não se deve pensar. Mas Cristo, Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. E quando acontecer algo dessa natureza com você, falar, pensar ou agir de forma desagradável ao Senhor, você tem dentro de você o Espírito Santo que vai dizer, olha, você falhou. Ele vai estar te convencendo, te mostrando que você falhou. E aí você vai se arrepender genuinamente. E assim terá o perdão de Deus para prosseguir. Eu não estou falando de uma vida vivendo no pecado, mas estou falando de alguém que vive para Deus e que usa de todos os recursos divinos já disponibilizados para você ir em frente, para você não parar porque falhou, não é? Você entender que existe recurso para você não parar, para você perseguir o seu objetivo de servir a Deus, de ser transformado a cada dia à imagem do Senhor. Então, eu concluo dizendo, Cristo em nós, Deus em nós, o Espírito Santo em nós, é a nossa força para a vida e a nossa esperança para o futuro. Ele é a força para a nossa vida, para lidar com as questões da vida, para lidar com os desafios da vida. Ele é a força que nós precisamos. Com Ele, a nossa força será como os nossos dias. Nas coisas do dia a dia, nas situações mesmo do homem natural, da natureza carnal, pecaminosa, temos recurso divino também para vencer. Para vencer. Amém? Temos recurso para vencer. Em nome de Jesus. E Ele também é esperança para o nosso futuro. Um dia estaremos completamente livres desse corpo do pecado, né? Dessa natureza, ou melhor, dessa natureza pecaminosa. Um dia estaremos completamente livres. Receberemos um corpo glorificado e o pecado será erradicado. Não mais fará parte da nossa vida. Mas enquanto estamos aqui, vamos batalhando, combatendo o bom combate da fé, desfrutando desse favor de Deus sobre nossa vida, da presença de Deus em nossa vida e sendo vitoriosos, caminhando em triunfo para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um dia de paz, de alegria, em nome de Jesus.